Lei 7802. Paramos no artigo 9. No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências. Inciso 1. Legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico. Inciso 2. Controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação. Inciso 3. Analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados. Inciso 4. Controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Artigo 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Artigo 11. Cabe ao município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Artigo 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e fiscalização à unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários. Artigo 12A. Compete ao poder público a fiscalização, inciso 1, da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso. Inciso 2. Do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso 1. Artigo 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei. Artigo 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: a linha A, ao profissional quando comprovada a receita errada, displicente ou indevida. A linha B, ao usuário ou ao prestador de serviços quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. A linha C, ao comerciante quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. A linha D, ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas. A linha E, ao produtor quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. A linha F, ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos. Artigo 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar e prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa.
Artigo 16. O empregador profissional responsável ou o prestador de serviço que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa de 100 a 1.000 MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa de 50 a 500 MVR. Artigo 17. Lembrando que essa lei ela é de 89, tá? Então esse MVR aí é alguma moeda lá da época, mas assim, já não vale mais. Artigo 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposições desta lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções. Inciso 1, advertência. Inciso 2, multa de até 1.000 vezes o maior valor de referência. MVR é maior valor de referência. Aplicável em dobro em caso de reincidência. Inciso 3, condenação de produto. Inciso 4, inutilização de produto. Inciso 5, suspensão de autorização, registro ou licença. Inciso 6, cancelamento de autorização, registro ou licença. Inciso 7, interdição temporária ou definitiva de estabelecimento. Inciso 8, destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos com resíduos acima do permitido. Inciso 9, destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado a critério do órgão competente. Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos infratores desta lei. Artigo 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins apreendidos como resultado da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino a critério da autoridade competente. Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo correrão por conta do infrator. Artigo 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, divulgação e esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria. Parágrafo único. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins implementarão, em colaboração com o poder público, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei. Artigo 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus componentes e afins têm um prazo de até 6 meses a partir da regulamentação desta lei para se adaptarem às suas exigências. Parágrafo único. Aos titulares de registro de produtos agrotóxicos que têm como componentes os organoclorados será exigida imediata reavaliação de seu registro nos termos desta lei. Artigo 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.